Hoje nós vamos considerar para estudo o capítulo 5 de Daniel. No capítulo 5 do profeta Daniel, nós vemos a queda de Babilônia. A queda de Babilônia sob o reinado de Belsazar. Babilônia foi conquistada por Ciro, o rei da Pérsia. A prosperidade de Babilônia. Vamos ver como era a Babilônia. Babilônia prosperou. Babilônia era a cabeça de ouro sobre o reinado de Nabucodonosor. Veja um parágrafo da nossa lição. Depois que Nínive foi conquistada, no ano 612 a.C., por um exército de coalizão que incluía medos e babilônios, liderados pelo pai de Nabucodonosor, Babilônia experimentou um renascimento, como a cidade não via desde os dias de Hammurabi, o grande legislador. Sob Nabucodonosor, que agora estava livre dos ataques assírios, Babilônia cresceu em riqueza e influência, a ponto das nações vizinhas terem pouca escolha, a não ser reconhecer de má vontade o domínio de Babilônia. Ela era a rainha do mundo, e as nações que desejavam prosperar declaravam sua lealdade a ela. Segundo Daniel 4, versos 34 a 37, Nabucodonosor morreu confessando que o Deus de Daniel era o legítimo governante de todas as nações. Portanto, entendemos, a Bíblia mostra isso, que Nabucodonosor morreu convertido ao Deus Criador de todas as coisas. Agora, em Daniel 5, nós vamos conhecer Beltsazar, o sucessor de Nabucodonosor, suas atitudes diante do Senhor e o resultado do seu comportamento. Vamos considerar Daniel 5, dos versos 1 a 31. Beltsazar promoveu uma grande festa, uma festa para 1000 convidados. Convidados de todo o reino, as lideranças do reino, os oficiais do reino, os magistrados. E era uma festa grandiosa, a festa promovida pelo rei. A Bíblia diz que o vinho era livre, quer dizer, a bebida corria solta. Durante essa festa, Beltsazar se lembrou dos vasos e dos copos que Nabucodonosor havia trazido do templo de Israel, do templo de Jerusalém. E agora, então, ele mandou buscar aqueles copos, buscar aqueles vasos, e começou a utilizar aqueles vasos e aqueles copos durante a festa, os vasos sagrados, numa festa profana. Durante a festa, eles louvavam aos deuses de Babilônia. O que eles queriam dizer, Babilônia é mais importante, é mais poderosa que Israel, e que, portanto, os deuses de Babilônia são mais importantes do que o Deus de Israel. Durante a festa, uma mão misteriosa, escreveu algumas palavras na parede. Isso causou um terror, um medo, um descontrole físico. A Bíblia diz que eles batiam os joelhos entre si. Batiam os joelhos, porque de medo daquilo que estava acontecendo. O que era aquilo? Aquela mensagem que estava sendo escrita na parede por uma mão humana. Os sábios do reino não conseguiram decifrar a mensagem. Havia uma mensagem lá, mas os sábios do reino não conseguiram demonstrar. O rei e os convidados estavam apavorados. A mãe de Beltsazar lembrou-se de Daniel e falou: chame Daniel. Daniel já tinha interpretado os sonhos de Nabucodonosor. Chamem porque ele pode interpretar. Ele tem o espírito para interpretar os sonhos, interpretar as palavras da parede. Veja lá o que Daniel falou para o rei. O Senhor sabia de todas essas coisas. O Senhor sabia de todas essas coisas, mas não se humilhou. Que todas as coisas que eles sabiam? Eles sabiam da conversão de seu pai, Nabucodonosor. Eles sabiam da aprovação de seu pai, que ficou como um animal alguns anos, até lembrar-se do Senhor. Ele sabia que Nabucodonosor antes se enaltecia, mas após essa experiência, ele se humilhou diante do Senhor. Talvez a parte mais triste do relato de Daniel esteja em Daniel 5, 22. Depois de relatar ao rei a queda e a restauração de Nabucodonosor, Daniel repreendeu Beltsazar. Embora ele pudesse conhecer a verdade e até ter testemunhado em primeira mão o que aconteceu com Nabucodonosor,
escolheu ignorar esses eventos e embarcar no mesmo curso que trouxe problemas ao seu antecessor. A vaidade, o orgulho, o poder. Isso havia trazido problemas para Nabucodonosor, mas ele se converteu. Belsazar tinha visto, tinha presenciado isso, mas ele incorreu no mesmo erro, o orgulho, a vaidade. Uma demonstração de supremacia, de prepotência, um desafio ao Senhor Deus ao tomar o material sagrado, os utensílios sagrados do templo para uma festa pagã. Babilônia é ouro, cabeça de ouro, não é? Que lá da profecia de Daniel 2, a cabeça de ouro, portanto, ela é superior a todos os outros reinos. E o Deus de Babilônia é superior aos outros deuses, inclusive ao Deus dos hebreus. O desafio ao Senhor nos últimos dias. Qual será o desafio ao Senhor nos últimos dias? Belsazar estava desafiando ao Senhor naqueles anos de Babilônia. E agora, qual é o desafio ao Senhor nos últimos dias? Qual é a escolha de cada um? Ainda um parágrafo da nossa lição. Foi um ato de desafio total. Embora Belsazar tivesse evidências mais do que suficientes e até provas da verdade, ele tinha conhecimento suficiente para entender a verdade. O problema era o seu coração. Nos últimos dias, quando a crise final irromper sobre o mundo, as pessoas também terão a oportunidade de conhecer a verdade, o que determinará a sua escolha, assim como aconteceu com Belsazar, será o seu coração. Sabe, irmãos, nós temos o dever e a missão de pregar o Evangelho. As pessoas vão ouvir do Evangelho. As pessoas vão ouvir do Evangelho das diversas formas, pela pregação, pela literatura, pela internet. Mas a escolha é a escolha de cada um. Cada um é que vai escolher. Cada um é que vai escolher estar do lado do Evangelho eterno, da salvação eterna, ou não. Cada um que vai escolher lealdade ao Senhor Deus, obediência ao Senhor Deus, ou lealdade aos deuses desse mundo. E os deuses desse mundo são todos aqueles que se opõem ao Deus verdadeiro. Os deuses desse mundo são aqueles que fazem com que nós, cada um de nós, deixemos de adorar ao Deus verdadeiro e adoremos a cada um desses deuses. Cada um tem os seus deuses. Pode ser o dinheiro, pode ser o sexo, pode ser o esporte, pode ser o trabalho, pode ser a cultura. Esses são deuses, deuses que pretendem concorrer com o Deus Criador do céu e da terra. Que o Senhor esteja conosco, irmãos, a cada dia, firmando a nossa fé no Deus verdadeiro, firmando a nossa fé no Deus Criador do céu e da terra, firmando a nossa fé naquele Deus que, para nos salvar, enviou seu Filho para que ele morresse para expiar os nossos pecados. Que Deus esteja conosco e que nós estejamos com Deus. Nós falamos assim, Deus esteja com você. Acho que a gente deveríamos falar assim, esteja você com Deus. Isso que eu quero falar para mim e para cada um de vocês hoje. Esteja você com Deus. Alfredo, esteja você com Deus. Deus abençoe a todos.